Oi gente, na aula de hoje de saúde da criança nós vamos estudar o crescimento e desenvolvimento infantil, é continuidade aí da nossa matéria da aula 11. Então, para começar, gente, nós vamos colocar aqui a questão da caderneta da criança, que nós já comentamos. A caderneta da criança ela é uma espécie de documento que é distribuído pelo Ministério da Saúde, tanto nas maternidades quanto nos centros de saúde, para que a gente possa ali ter o registro da criança durante toda a infância. E aí a gente tem a caderneta da criança da menina e a caderneta da criança do menino, pensando que a gente tem as diferenças entre menino e menina, tanto em termos de crescimento quanto em termos de desenvolvimento. Quando a gente fala então de crescimento, a gente está pensando no crescimento físico. O que é o crescimento então? É o desenvolvimento ali, é o aumento ali do peso corporal, do tamanho corporal, das estruturas, né, internas, né, dos órgãos. Tudo isso é crescimento. O crescimento ele vai ter as suas influências, né? Nós vamos falar mais adiante. Quando a gente tem lá na caderneta da criança, a gente vai ter alguns padrões, né? Então a gente vai ter o peso, a gente vai ter perímetro cefálico, estatura, IMC, todos esses valores que a gente vai registrar para a gente acompanhar esse crescimento da criança. O desenvolvimento, gente, então o desenvolvimento ele é mais abrangente do que o crescimento. Eu posso ter um crescimento sem ter um desenvolvimento adequado. Então o desenvolvimento ele parte do pressuposto que eu tenho algo que está imaturo e vai amadurecer. Então, é um amadurecimento ali com o tempo. Então, se a gente for pensar, por exemplo, nos órgãos sexuais, eles têm que crescer, mas eles também têm que desenvolver para desempenhar as suas funções, né? Então, está relacionado também não só com as estruturas do nosso corpo, né? Que seria o desenvolvimento físico, mas também intelectual, né? Então, a inteligência, as habilidades, isso a gente chama de desenvolvimento cognitivo. E também tem o desenvolvimento psicossocial que está relacionado ali com as relações que são estabelecidas com a família, com a escola, com outras pessoas. Como eu disse, lá na caderneta da criança a gente vai ter o espaço destinado ao registro dos parâmetros do crescimento, mas também do desenvolvimento. Então é importante que a gente sempre avalie a criança, registre e mostre isso para os pais ou os cuidadores que estiverem ali durante a consulta. Lá na caderneta também a gente vai ter registros, né, importantes relacionados à vacinação, que a vacinação, né, quando a criança não adoece, né, o fato de a gente proteger essa criança, ela contribui ali para o crescimento e desenvolvimento dela. Também tem a parte ali motora, né, que nós vamos falar mais para frente, como que é o desenvolvimento motor ali ao longo da infância. Além de outras percepções ali relacionadas com sono, função auditiva, desenvolvimento oral, né, com aparecimento de dentes e etc. Desempenho escolar, tudo isso a gente vai avaliar durante a nossa consulta de enfermagem, registrar na caderneta e passar para a família. Então, como eu disse, na caderneta da criança são esses os parâmetros que a gente vai avaliar, então peso, comprimento, estatura, IMC e o perímetro cefálico que a gente vai avaliar até 2 anos de idade, tá bom? Que tá aqui. Então aqui é um exemplo de como que vem na caderneta da criança. Você tem aí no material de apoio, então tá aqui a idade em meses, tá? Então aqui seria de 0 meses até 1 ano de idade. E aqui 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses até completar 2 anos de idade. Aí na próxima página vai de 2 a 5 anos e assim sucessivamente. Então, se a criança tem, por exemplo, 5 meses, eu vou lá medir a estatura dela. Vamos supor que ela tem aqui 70 centímetros. Então, eu vou ligar 70 centímetros com 5 meses, que tá aqui. Então, eu vou ligar um com o outro, vou marcar o pontinho aqui. O que é importante, então, nessas curvas? Vocês estão vendo que a gente tem a curva preta, a curva vermelha e a curva verde. O normal esperado para as crianças é que elas estejam entre as duas curvas vermelhas, ou seja, a curva vermelha superior para baixo e da curva vermelha inferior para cima. Então, qualquer momento que a criança estiver aqui dentro é considerado normal, considerado esperado. Se
Se a gente está falando de comprimento, se eu tiver entre a curva vermelha e a curva preta, essa criança está crescendo muito. Então, a gente pode verificar, por exemplo, ela vem de uma família que a genética realmente contribui para essa criança ser realmente maior. Ou não, ela está crescendo demais, vai até extrapolar a curva preta aqui. Existe uma doença do crescimento, né, quando cresce exageradamente, que é chamada de gigantismo. Da mesma forma, se ela tiver aqui entre a curva vermelha e a preta, isso pode me indicar, então, que a criança está com um crescimento inadequado, crescendo muito pouco. Isso pode estar relacionado com a alimentação, por exemplo. Né? Então, a gente tem que verificar aqui, né, se é um bebê, se está mamando adequadamente. Ou também, se vem de uma família com pessoas muito pequenas, realmente ela vai ficar aqui beirando a curva vermelha. Então, é importante a gente conhecer a família, conhecer a história, conhecer, né, a questão de como que essa criança está sendo cuidada. E se ela estiver aqui para baixo da curva preta, também já é considerado uma doença, que é o nanismo. Aqui, então, um exemplo para vocês, né, na caderneta das meninas, né? Caderneta da criança, então aqui é o peso e a idade. Então, é a mesma ideia, tá bom? Então, tem que estar aqui entre as duas curvas vermelhas, que é considerado normal. E aí, como eu falei com vocês, a gente vai ter que sempre colocar a família ali para orientar sempre a família. E a gente tem que entender uma coisa, eu vou falar um pouco mais sobre isso na parte de desenvolvimento, especificamente em relação ao tempo, né? Então, com tantos meses a criança tem que estar engatinhando. E isso parte tanto da criança, né? Então, a gente fala que tem os fatores que são internos, né? Próprios da criança, né? Determinados ali geneticamente, etc. Mas a gente precisa de ter um estímulo externo. Então, o desenvolvimento das crianças, ele é contribuído ali pelo como que essa criança está sendo estimulada. E aí aqui eu vou trazer uma coisa importante, que é esse último parágrafo aqui, sobre os bebês prematuros. Eu não sei se vocês sabem, se vocês estudaram isso na disciplina, na outra disciplina de saúde da mulher 2, não sei, em relação à idade cronológica e a idade corrigida. O que significa isso? Então, vamos imaginar, eu anotei aqui um exemplo, no dia 10 de março, nasceu uma criança com 30 semanas de idade. Isso significa o quê? É um neném que nasceu prematuro. Eu fiz as contas aqui, com 40 semanas, que é o esperado, esse neném deveria nascer ainda no dia 19 de maio. Então, pensando nesse exemplo, a criança que nasceu no dia 10 de março, com 30 semanas, aquele dia ali é a data do aniversário dela. E aí essa idade a gente chama de idade cronológica. No dia 10 de abril, essa criança vai ter um mês de vida, nessa idade cronológica. Porém, de idade corrigida, ela vai ter ali o quê? 34 semanas. Correto? Porque ela deveria nascer com 40 semanas. Por que eu tô falando isso? Quando a gente for avaliar o bebê prematuro, a gente tem que avaliar de forma diferente. A gente tem que fazer a idade corrigida. Não tem sentido eu comparar um neném que nasceu de 30 semanas com um neném que nasceu de 40 semanas. Quando cada um desses dois bebês fizer um mês de vida, imagine que os dois nasceram no dia 10 de março. No dia 10 de abril, o neném que nasceu de 30 semanas, ele teria somente 34 semanas, enquanto que o neném que nasceu de 40 semanas, ele tem um mês de vida. Então, se a gente for comparar ali o crescimento e desenvolvimento dessas duas crianças, não vai dar certo. Com certeza, o menino que nasceu a termo, ele vai ter um desenvolvimento melhor do que o menino que nasceu prematuro. Então, o que a gente faz? A gente vai avaliar essa criança até 2 anos de idade, corrigindo a idade dela. Então, ela vai ter ali um atraso de 10 semanas, né? Se ela nasceu com 30 semanas, então, ela vai ter um atraso sempre de 10 semanas. 10 semanas são o quê? 2 meses e meio. Então, quando essa criança tiver 2 meses e meio de vida, eu tenho que avaliar ela como se ela tivesse acabado de nascer. Assim como se ela tivesse com 5 meses de vida,
eu tenho que avaliar ela como se ela tivesse 2 meses e meio, porque ela vai estar se comportando como uma criança de idade inferior. Acho que ficou claro, tá? Na aula vocês podem me tirar as dúvidas. E a gente vai corrigindo essa idade até 2 aninhos, tá bom? A partir de 2 anos a criança já tem que recuperar ali esse atraso. É importante a gente colocar aqui que isso é um parâmetro que a gente vai utilizar para avaliar o crescimento e o desenvolvimento dessa criança. A gente vai registrar isso na caderneta da criança. É interessante que lá a gente coloque as 2 idades, tá bom? Tanto a idade cronológica quanto a idade corrigida. Mas é importante a gente colocar em relação às vacinas. Então, as vacinas, elas são pela idade cronológica, idade de vida mesmo dela. Mesmo que ela tenha nascido com 30 semanas, na hora que a gente for dar as vacinas, lá a pessoa da vacina ela não vai fazer essa correção. 2 meses de vida, 2 meses de vida, ela vai tomar as vacinas de 2 meses de vida, tá bom? Gente, e aí o que influencia então no crescimento e desenvolvimento das crianças? Então, como eu falei com vocês, já adiantei, a gente tem os fatores que são internos, né, que são intrínsecos, que a gente fala, e os externos, que são os extrínsecos. Então, os fatores internos, eles estão relacionados tanto com a questão genética, como eu falei com vocês, né, que está aqui colocado herança, então é herança genética. Então, por exemplo, quando eu tinha 7 anos de idade, minha mãe me levou ao médico, porque eu não tinha crescido naquele ano, né, eu tinha 1 metro e pouquinho, sei lá, e minha mãe ficou muito preocupada, e aí eu fui ao médico, e aí ele fez a avaliação e tal, fez a avaliação hormonal, né, que eu vou falar mais pra frente, e aí ele concluiu que realmente eu não tinha crescido, eu estava com a estatura baixa, justamente pela minha influência genética. O sistema neuroendócrino, então, né, que é o sistema hormonal nosso. Então, se eu tiver alguma deficiência de hormônio, né, a gente tem alguns hormônios que vão influenciar aí no nosso crescimento, né, sobretudo na infância, a gente tem um hormônio do crescimento, que é o GH. Então, a quantidade desse hormônio, né, presente no nosso corpo vai influenciar aí no nosso crescimento e desenvolvimento. E aí, então, a gente tem os fatores externos, que são fatores ambientais. Então, a gente tem que pensar, a primeira coisa, na alimentação. Então, se eu não tenho uma alimentação adequada durante a infância, assim como durante a gestação, né, que a gente orienta as gestantes a ter uma alimentação adequada por causa da formação ali do feto, também na infância, a minha ingestão, o meu aporte calórico, ele vai determinar o meu crescimento e desenvolvimento. Então, se eu não tenho uma ingestão adequada de vitaminas, de gorduras, de proteínas, de todos os nutrientes necessários para a composição do nosso corpo, para o desenvolvimento, né, dos nossos sistemas, eu vou ter um comprometimento. Então, a alimentação ela influencia diretamente. Além disso, a prática da atividade física. Então, a gente sempre fala que é muito importante a gente praticar atividade física em qualquer fase da nossa vida, mas sobretudo na infância. Por quê? A gente tem um estímulo do desenvolvimento músculo-esquelético. Então, pensando ali, quando a gente está fazendo atividade física, principalmente na infância, a gente tem um incentivo ali para minha musculatura, musculatura muscular, né? Para minha musculatura e para os meus ossos desenvolverem. Então, eu estou fazendo ali atividade física, os músculos estão trabalhando, aí eles começam a ter esse incentivo maior para crescer e os ossos também vão acompanhar esse crescimento. E a estimulação biopsicossocial, que está relacionada com o que eu falei com vocês sobre a gente estimular o desenvolvimento da criança. Então, imagina uma criança, sei lá, de 2 anos que fica o dia inteiro em frente à televisão. Ok, existe um estímulo ali? Existe, a televisão. Mas se ela fica o dia inteiro em frente à televisão, ela não vai ser estimulada, por exemplo, a raciocinar. Ela não vai ser estimulada, por exemplo, nessa idade que é interessante, os brinquedinhos de montar, né? Que isso vai determinar ali o desenvolvimento intelectual dela. Então, se ela não tem esse estímulo, ela vai desenvolver? Vai, mas ela vai desenvolver menos do que uma criança que estivesse sendo continuamente estimulada. Que a gente cresce, então, existem alguns padrões de crescimento e desenvolvimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ele é direcional. Como que é esse padrão? Céfalo-caudal.
Já brinquei com vocês, provavelmente em sala de aula, que menino é tudo cabeçudo. Menino nasce com a cabeça grande e depois desenvolve o cérebro de uma forma muito importante. E aí, já comentei com vocês, tem que até mais ou menos 4 anos de idade, a gente já tem esse tamanho de cabeça. Ou seja, o nosso desenvolvimento, ele começa da cabeça em direção aos pés, né? Então, o desenvolvimento ali, tanto neurológico quanto muscular, ele vai ser do céfalo caudal. Por isso também que a criança ela vai começar a engatinhar para depois ficar em pé, justamente porque eu estou desenvolvendo ali de cima para baixo. Além disso, além de ser, né, nessa direção, o desenvolvimento ele é sequencial. Então, eu vou desenvolvendo uma coisa, depois outra, depois outra. Mas eu não paro de desenvolver. Então, é contínuo, mas é ordenado. Então, primeiro eu vou desenvolver isso, depois aquilo, aquilo outro. Então, como exemplo, né, igual eu estava falando. Então, primeiro a criança tem que arrastar, engatinhar, sentar, ficar de pé, balbuciar, falar palavras, formar frases, rabiscos, escritas. Então, isso é o desenvolvimento normal. Posso pular alguma etapa aqui? Posso, tá? Mas isso é o que é esperado para as crianças. Em relação à velocidade, ela é ordenada e precisa. Então, a velocidade aqui do desenvolvimento. Nós vamos falar mais pra frente como que é essa velocidade. Para finalizar esse vídeo aqui, ainda sobre os padrões de desenvolvimento, a gente tem alguns padrões que são interessantes. Não sei se vocês já repararam, principalmente ali na infância, em que as crianças têm hora que elas estão mais magrinhas, tem horas que elas estão mais cheinhas. Por quê? Por causa do desenvolvimento. Então, às vezes você vai lá ver um bebê com 2 meses, com 5 meses você já não reconhece mais a criança. Por quê? De 0 a 30 meses é 2 anos e meio, a gente tem um ritmo acelerado de crescimento. Então, a criança vai engordando muito, vai crescendo muito, vai muito acelerado. Até os 6 anos, então, fica aquela criança mais patolinha ali, porque é um ritmo mais retardado de crescimento. De 6 a 9 anos, a gente vai ter o que a gente chama ali de estirão, né? Então, a criança tem um desenvolvimento, assim, sobretudo os meninos, né? De repente, o menino ficou ali magrinho, cresceu, e aí com 9, 12 anos, então a gente vai sempre intercalando o ritmo acelerado com retardado. De 9 a 12 anos, o ritmo retardado, talvez vocês lembrem ali da fase ali da pré-adolescência, aquela preguiça. Depois, com 12 a 15 anos, de novo, o ritmo acelerado, muito influenciado aqui pelos hormônios sexuais. E depois de 15 a 18 anos, o ritmo retardado. Depois de 18 anos, você escolhe como você quer desenvolver. Tô brincando. Gente, então eu tô finalizando agora esse vídeo. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre as etapas de desenvolvimento.